Boa noite, a paz do Senhor. Hoje é dia 8 de outubro de 2024, né? Uma terça-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albana, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, Deus tem confiado na minha pessoa. Apresento, meu Deus, também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa sair de conta, guardando, libertando, curando, salvando. É que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém? A palavra do Senhor hoje está em João 8, a gente está na maratona, né? E a gente vai estar meditando. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. O mestre da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta para armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se alguém de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram sair um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E a palavra que nós estamos, Pai, seguindo na maratona de João. Deus, eu te peço nessa hora que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que tem para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Tó. Vigia, Manuel. Não, uma só, Manuel. A gente que tem filho pequeno é uma benção, né? Glória a Deus por isso. Então, vai estar falando aqui que Jesus, depois que ele vê a incredulidade dos judeus, no capítulo 7, né? E aí a gente vê que Nicodemos, que era o mestre da lei, acreditava mais nele do que os próprios judeus. A palavra do Senhor vai falar aqui no capítulo 11 que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Nossa, Nunu. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz, né? Eles estavam usando essa pergunta para armar uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Então eles chegam para Jesus e falam assim: Mestre, essa mulher foi pega em adultério. Para começar, quando alguém pega em adultério, adultério é duas pessoas, tá? Por que não levaram o rapaz? Ou o homem com quem ela estava adulterando? Não, só levou a mulher para acusar, né? Então, a gente vê, né, que provavelmente essa mulher foi surpreendida, né, nesse ato promíscuo. Então, a gente sabe que é um pecado pela lei de Moisés. É um pecado que ela não cometeu sozinha, mas por que só a mulher teria que ser apedrejada? Cadê o homem que estava com ela em adultério? Então, a gente vê, né, que e Jesus, por estar ali na reunião do Sinédrio, eles fizeram questão de expor essa situação para tentar pegar Jesus para apedrejá-lo, né? E a gente vê também, né, que é um episódio aonde os acusadores da mulher ansiavam por humilhá-la, né? Eles queriam mesmo expô-la, sabe? Para deixar ela para saber que ela era uma adúltera. Mas espera aí, e ele? Se tem uma adúltera, uma mulher adúltera, tem um homem adúltero também, né? Mas a gente vê que eles não, como se diz, eles não levaram o amante, né? O qual estava com ela traindo. Então, assim, ela foi surpreendida no ato, sim. Mas nesse ato tinha alguém com ela, ok?
Era uma circunstância comprometedora, né? E não bastavam somente as provas, né, que eles tinham, pois a lei judaica também, né, exigia testemunha que tivesse visto. Então, assim, muitos viram, né? Testemunha tinha, mas só tinha para a mulher, né? Então, era algo totalmente desumano. Só tinha testemunha para a mulher adúltera. O homem adúltero não tinha. Era algo bem maligno. E a gente vê que na lei de Moisés, né, tinha que apedrejar. Então, tinha que apedrejar tais mulheres que eram adúlteras. Então, era algo bem carrasco mesmo, porque só a mulher pagava pelo ato do erro, mas o homem não, né? Pelos desejos carnais, pelo pecado. Então, seria uma execução totalmente injusta, tá? E a lei exigia a execução das duas partes, tanto do homem como da mulher. Mas nesse caso, somente a mulher que eles queriam apedrejar. Igreja do céu. Às vezes a gente vê essas situações constantemente, né? Quantas pessoas são injustiçadas, né? E não é coisa antiga, a gente vê isso no dia a dia, né? A injustiça, a maldade, né? Porque o homem traiu, é um galão. A mulher é uma adúltera, é uma prostituta, é tudo que não presta. Agora o homem não, né? É um machismo, né? Então a gente via isso aqui nesse tempo. E a gente vê também, né, que eles usavam essa pergunta, quando eles chegaram para Jesus, né, e eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusar Jesus, né? Eles dizem assim, na lei de Moisés, no 5, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Na lei de Moisés, tá? Mas e a lei que Deus deu? É a ambos, entendeu? Então eles tinha a lei, tá? A mosaica, que foi dada por Deus, mas eles tinham também as tradições dele, a qual eles mudaram, tinha os costumes dele, a qual eles acrescentaram coisas que não era para ser acrescentado, né? Então, a gente vê, e eles queriam tipo uma armadilha para pegar Jesus, porque os romanos não permitiam que os judeus executassem, sabe? A pena de morte. Aí se Jesus tivesse aconselhado, né? Se Jesus tivesse falado não apedreja, eles poderiam ter entrado em conflito com os romanos, né? Simplesmente teria botado Jesus assim numa saia justa. Mas Jesus sendo Deus, porque aí Jesus estaria ainda contra o quê? Contra a lei de Moisés. Mas Jesus sendo Deus, o que Jesus faz? Né? Se Jesus diz apedreja, era execução romana. Se Jesus diz não apedreja, estava indo contra a lei mosaica. Então, o que Jesus faz? Né? Ele é Jesus, ele é Deus. Escrevendo no chão ele está, a gente não sabe o que ele estava escrevendo, mas estava lá e continuou, né? Eu posso conjecturar aqui. Pode ser o que ele falou? Quem não tem pecado atira a primeira pedra? Não sei, eu só estou conjecturando. Mas a gente vê que continua, né? Mas Jesus inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se alguém de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinando-se novamente e continuou a escrever no chão. Então Jesus nem encarou eles. Então assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Então acho que ele deve ter, não sei, né? Quem não tem pecado atira a primeira pedra, podia estar escrevendo, né? Falta de amor, né? Poderia estar escrevendo os 10 mandamentos. Então, porque nós somos pecadores, igreja. Eu creio que na hora eles sentiram vergonha, porque todos eles devem ter pecado um dia, porque nós somos pecadores. E nós nos arrependemos disso, né? Então, continuando, né? Então, assim, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que ouviram foram saindo um de cada vez. E olha, detalhe. Um de cada vez, começando pelos mais velhos, Jesus ficou com a mulher em pé diante dele. Então, todos saíram, desde os mais velhos até os mais novos. E todos tinham pecado. E só ficou Jesus e a mulher, né? E aí, então, Jesus pôs em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ou seja, onde estão eles? Jesus livrou ela. Ora, manda su decomanai, né? Ninguém, Senhor, disse ela, declarou. Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então, ela tinha uma vida de pecado. Então, ela teria que estar abandonando este pecado. Tá bom, igreja? Jesus diz: vá e deixe essa vida de pecado. Então, o que acontece aqui também, igreja? A gente vê que, além de eles armarem uma armadilha para Jesus, eles queriam colocar Jesus contra Roma, tá?
e contra a lei mosaica. Então, assim, Jesus estaria blasfemando de qualquer jeito, se ficasse a favor de um ou de outro. Então, Jesus foi sendo Deus, né? Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Quer dizer, eu sou Jesus, eu não tenho pecado, eu não vou tirar. Então, vocês que têm. Porque só de Jesus está aqui, porque todos os homens pecaram por causa de Adão e instituição da graça do Senhor. Eles conheciam, né? A Torá, né? Eles conheciam. Então, Jesus disse, seja o primeiro. A resposta de Jesus desarmou eles totalmente, né? Como assim? Vocês não têm pecado? Então joga, né? Então, simplesmente eles começaram a ir embora, porque cada um deveria saber de um podrinho do outro, de uma situação, de uma história, né? Porque não tem ninguém sem pecado. Então, os mais velhos já saíram, os mais novos também, mas todos os homens ficaram com a consciência ferida, com a consciência pesada, com medo, e no fim ficaram só Jesus e a mulher. Então, peraí, vamos sair aqui de mansinho e se picaram. Mulher não era um modo severo de tratamento, mas Jesus chama mulher, né, para mostrar para ela que ela era uma mulher. E o ato que ela foi feito foi algo que não foi legal. E a gente vê também, né, Jesus fala assim, vá e abandone esta vida. Jesus está dando de pecado, né? Jesus não apoiou, não. Jesus falou, vá e abandone essa vida de pecado. Simples assim, né? Então, deu uma ordem, tá? Então, ela já saiu dali, eu quero crer, crente da sua salvação. Da sua libertação, desculpa. Vamos agora no 12. O título é A Validade do Testemunho de Jesus. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Então, ele está afirmando. E ele é. Jesus é a própria verdade de Deus e Deus é a luz, tá? Jesus, ele é o eu sou. Jesus, ele é a luz, a parte de Deus que ilumina todo mundo, todo pecador. Então, Jesus, ele é, tá? Jesus era aquela coluna de fogo que iluminava o povo no deserto, ele é a luz, né? Vamos lá nos 13. Os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio? O seu testemunho não é válido, respondeu Jesus. Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, meu testemunho é válido, pois sei de onde vim, para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou, né? Então, Jesus estava testemunhando dele mesmo, mas eles não conseguiam reconhecer Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, tá? Vocês julgam os padrões humanos e eu não julgo ninguém, né? E a gente vê que de hoje não é diferente. As pessoas adoram julgar o padrão humano. Então, a gente vê, né, que Jesus é a luz do mundo. Eles não conseguiam aceitar e deitar-lhe. E a gente vê aqui no 15, assim, vocês julgam por padrões humanos e não julgam nisso. Então, padrões humanos... E até hoje, padrões humanos é o que? É aparência. Jesus não poderia ser o filho de Deus, porque era pobre, era filho de Maria, de José, o carpinteiro, né? Não era de linhagem rica, então assim, de jeito nenhum, né? Os padrões humanos. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. Jesus diz aqui assim, ó, no 16, mesmo que eu julgue as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que a testemunha de 2 homens é válido, testemunha acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o meu Pai. Ele afirma que ele é o Filho de Deus. Então isso faz com que eles ficam totalmente revoltados, né? Eles não aceitam, como assim? Então lhe perguntaram, onde está seu pai? E respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim nem a meu pai. Se me conhecesse, também conheceria o pai. Se eles realmente conhecessem a Deus, eles reconheceriam Jesus, né, como filho de Deus, né? Mas a ganância deles, a maldade, a soberba, a presunção não os permitia enxergar a Jesus, né? Então, eles faziam um julgamento mundano, né? Na visão deles, eles julgavam de modo que eles achavam que eles eram o dono da verdade, que eles sabiam, né? Eles não conseguiam ver Jesus, eles não conseguiam ver a glória de Jesus, eles não conheciam Jesus, eles não reconheciam Jesus como o Filho de Deus. E a gente vê também aqui que Jesus foi o próprio testemunho vivo de Deus na Terra, né? De modo que ele e o Pai era uma pessoa só. Então Jesus era testemunha, né? Então, o Pai enviou Jesus e tinha consciência da missão dele, sabia que ele ia cumprir, mas eles não conseguiam enxergar e nem aceitar. Por isso que ele fala, se vocês me conhecessem, conheciam o Pai, né? Então, eles não conheciam, né? Eles tinham uma religiosidade, mas ele não conseguia enxergar. Eles sabiam ali dos escritos da Torá e tudo, mas eles não conseguiam aceitar e nem enxergar Jesus. Isso é muito complicado, né?
Quantas pessoas nos dias de hoje não faz igual, né? Deus levanta alguém, é preto, é pobre, não aceita, não sei o quê. Então, assim vai, né? Só Deus. Diz aqui, então, no 19, então ele perguntou, onde está seu pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim, nem o pai. Se me conhecesse, também conheceria o meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocava as ofertas. Detalhe, e aí vamos lá. No entanto, ninguém prendeu a sua hora ainda não havia chegado. Então, eles até tentavam prender Jesus, né? Mas eles não conseguiam, porque a hora de Jesus era a hora que o Pai permitiria que as trevas reinassem, tá? Então, seria ali perto da crucificação. Então, antes de jeito nenhum aconteceria. No 21, mais uma vez Jesus lhe disse, eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem, será que ele irá matar-se? Será que é isso que ele diz? Para onde vou, vocês não poderão ir. Eles não conseguiam entender que era algo espiritual, né? E no céu não entra qualquer um, não entra de qualquer jeito, não. Namanda sudecomanai. No céu só entra os lavados e remidos no sangue de Jesus. Aí Jesus continua. Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, ou seja, da terra. Eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo, tá? Jesus deixa bem claro que ele não é deste mundo. E eu lhe disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Vocês não crêem? Então vocês vão morrer nos seus pecados, na sua soberba, na errada, na sua arrogância, né? Porque vocês sabem demais, vocês são demais, né? Então vocês se acham demais. Então, se vocês se acham demais, você não consegue enxergar um Jesus pobre, um Messias pobre, né? E a gente vê aqui que isso acaba sendo um confronto para eles, porque Jesus deixa sempre claro que ele não é deste mundo, tá? E depois, mais pra frente, a gente entende também nas cartas paulinas que nós não somos desse mundo. Lá no finalzinho do Novo Testamento, né? Com os cartas paulinas, com Pedro, com Paulo, 1 Pedro, 2 Pedro, com Tiago, com Judas, que a gente não é deste mundo. Com a carta de Apocalipse, né? Então, nós somos nova criatura em Cristo. E vamos prosseguir. Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntou ele exatamente, que tenho dito. O tempo todo, respondeu Jesus, tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que ouvi. Então, Jesus, ele vai falar de quem? Que ele ouviu do Pai, né? Porta-voz direto do Pai, a carta viva, né? E eles não aceitaram, né? Então, eles não creram. Então, esse eu sou de Jesus ecoa de uma maneira assim, vocês não estão me vendo? Eu estou afirmando que eu sou o Filho de Deus. Vocês não conseguem enxergar isso, né? Então, isso é bem duro, igreja, tá? Bem duro. E aí, Jesus que diz assim, ó, é algo que vai, assim, confrontá-los, né? E aí, Jesus diz aqui no 26, tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouviu. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão. Jesus deixa bem claro. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensina. Aquele que me enviou está comigo, tá? Vocês não conseguem enxergar que eu sou filho de Deus? Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrado. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Então, Jesus, ele estava falando abertamente aqui. Trazia confronto, constrangimento para aqueles que não aceitavam ele? Sim, né? Era uma bufetada com luva de pelica, vamos dizer assim, algo chique, né? Como diz nos dias de hoje, né? Então, Jesus, ele tá falando a respeito que ele é, né? E que ele tem feito tudo que o Pai tem dito, todas essas coisas, e muito creio. Então, muitos creram, aqueles que foram abertos os olhos espirituais, porque as coisas do Senhor é espiritual, né?
Jesus deixa bem claro aqui, né? Mas ele continuou no 23. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Então, só quem é de cima que consegue enxergar as coisas do Senhor, tá? Vamos lá, o filho de Abraão e os filhos do diabo. Jesus disse aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Essa parte, ela é tremenda. A gente vê que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá? Então, é algo tremendo, tá? Então, a verdade é quem é Jesus, a verdade é quem é a palavra, tá? Você tem que permanecer. É uma declaração de fé, Jesus. Você tem que ter fé para me seguir, né? Você tem que ter fé e demonstrar, porque não é fácil, tá? Para você vai passar por provações, é difícil, você vai ver que ele é a verdade do mundo. Então, diz aqui, no 31 e 32, e conhecerão a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É o próprio Jesus, tá? Tendo dito isso, Jesus, ele deixa claro, tá? Que ele é a verdade que conduz à salvação. Ninguém vai conduzir à salvação a não ser Jesus. É somente ele, tá bom? E ele vai libertar do pecado, da ignorância. Mas para isso os olhos espirituais têm que ser abertos. E eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, se vocês pecam, vocês não reconhecem que vocês são pecadores, você mente, você engana, você quer me matar e você fala que você não é pecador. Oh, Rabalashiri me decomanai. Jesus respondeu: diga-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, né? Quantas pessoas é escravo do pecado? O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Então, assim, vocês são descendentes de Abraão e vocês querem me matar, né? Foi Abraão. Abraão foi o pai de multidões. E Abraão foi temente a Deus. Abraão quis sacrificar seu filho Isaac, né? E eles estavam lá, tipo, pecando com a maldade do pecado, não querem ser libertos, né? Na ignorância deles, na soberba. Não, eu nunca fui escravo. Gente, você já viu aquela fala também? Tem gente que fala assim: nossa, o povo fica dando dízimo para pastor, blá, 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 blá. E a pessoa gasta com droga, gasta com cocaína, gasta com bebida, gasta com prostituição. Gente, gasta muito mais se estivesse ofertando na igreja. É muito triste, né? Eles estavam procurando matar Jesus, né? Então, um contraste, como assim? Né? Se eu sou filho de Deus, eu estou fazendo todas essas coisas, não condiz com o que o Senhor nos ensina. Não tem como, tá? E aí Jesus diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, tem que ter uma libertação. Então, quem é que vai libertar? Jesus, tá? Não é mais ninguém. É só Jesus. Entendeu? E as pessoas muitas vezes não querem ser libertas, porque é mais fácil ficar na mentira, no engano, na prostituição, na soberba, na jactância, né? Jesus diz assim: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando me matar, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai. Vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Quem é o pai deles? O diabo. O Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, faria as obras que Abraão fez. Vocês não são filhos de Abraão. Porque se vocês fossem, vocês fariam a obra que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhe falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram ele: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. E eles se revoltaram. Somos filhos ilegítimos, vocês que são. Nosso pai é Deus, né? Gente, eu não consigo crer que eu sou filha de Deus mentindo, perseguindo, caluniando. Não dá, né? Não dá. Não tem como. Não é filha de Deus, é bastardo. Filho ilegítimo.
E disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus, e agora estou aqui, e eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Aí Jesus deixa claramente: vocês, no 44, pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso, pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim porque lhes digo a verdade. Então, é mais fácil ouvir a mentira do diabo do que crer na verdade de Deus, né? Então, isso é bem complicado. E Jesus deixa bem claro, tá? Porque a linguagem, a expressão de Jesus é a expressão do amor, tá? É a expressão que cura, que liberta. Então, eles já tinham umas ideias pré-concebidas, né? De quem seria o Messias. Então, e o pai do diabo? O diabo é o Satanás, é a perversidade, é a maldade, né? É aquilo que não agrada a Deus. Então, assim, toda vez que eles colocavam em prática o desejo deles de querer perseguir, de querer matar Jesus, eles estavam assumindo que era filho do diabo. Então, como assim, né? Como que pode? É algo assim, incoerente, muito incoerente, né? Você dizer que você é filho de Deus e você mentir, você dizer que você serve Jesus, que você crê em Jesus, você professa o nome de Jesus e você mente, você rouba, você calunia, você tem pensamentos de maldade, de querer matar, de querer destruir o próximo. Como que pode? De roubar? Não. Não, não. Não é o mesmo evangelho que eu conheço. Vamos lá no 46. Esse aí é o filho do diabo, João 8,44, que ele é mentiroso e é homicida desde o princípio, tá? E ele fala dele mesmo assim, porque ele é mentiroso. Então, assim, se vocês crescem em Jesus, vocês não mentiriam, viveriam a verdade. No 46, qual de vocês pode me acusar de algum pecado se estou falando a verdade? Porque vocês não creem em mim. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz e vocês não ouvem porque não pertence a Deus. Então, só vai conseguir ouvir as coisas de Deus quem pertence a Deus. Quem não pertence a Deus, não pode ouvir as coisas de Deus, tá? Só ouve as coisas de Deus quem pertence a Deus. Como uma pessoa diz que pertence a Deus e tá na mentira, no roubo, na prostituição, no engano? Não tem coerência. A igreja não vem que não tem, sabe? Uma falta de respeito com Jesus, sabe? Uma perseguição. Então, assim, Jesus, ele tinha uma consciência limpa e eles não. Eles eram sujo, tá? Jesus não, Jesus era limpo e eles eram sujos. A consciência de Jesus era limpa. A consciência de Jesus era limpa, a deles não. Eles tinham o quê? Eles tinham o quê? Uma consciência suja, tá? Porque a consciência de Jesus era limpa. E a deles não. Deles era completamente contaminada de maldade, de tudo que não provinha de Deus. Vamos lá, as declarações de Jesus acerca de si mesmo. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado. Olha só, tamanha blasfêmia, né? Então, chegar a chamar Jesus de endemoniado, de samaritano. Porque samaritano era de última classe para eles, tá? Detestava o samaritano. Então, eles estavam aqui simplesmente querendo ofender Jesus. Assim, os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado. Além de ser samaritano, desprezo, tá? Endemoniado. Olha, igreja, se os judeus falaram de Jesus que era endemoniado, imagine de mim, de você, né? Aramana xerimanda sudecomanai, né? Então, porque ele se achava superior ao samaritano em tudo, tá bom? No entanto, que samaritano receberam o Pentecoste, eles não, né? É bem tremendo isso, tá bom?
Porque aí era um insulto mesmo, sabe? Para insultar mesmo, para humilhar Jesus, tá? Disse Jesus: não estou endemoniado, ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando a glória para mim mesmo, mas a quem o busque e julgue. Eu não estou buscando glória para mim, Jesus está falando. Mas há quem o busque e o julgue. Então, assim, vocês não estão enxergando? Problema seu. Aí Jesus diz assim no 51, asseguro-lhe que se alguém obedecer às minhas palavras, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu bem como profeta, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte? Aí ele diz no 53, você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Então, em todo tempo, eles insultam e afrontam Jesus, né? Então, Jesus, que é maior, Jesus que estava na fundação do mundo, eles viam Jesus como uma ralé, como Zé Ninguém, tá bom? Eles eram soberbos, né? Jesus, na idade não era, mas não era maior que Moisés e Abraão, né? Mais velho, mas ele sempre existiu, desde a fundação do mundo, né? Jesus sempre existiu. Desde a fundação do mundo. E a gente vê aqui também, que aí no 53, 54, ele diz assim, e respondeu Jesus, se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. No 55, vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Então, Jesus, eu obedeço o que o Pai manda. Então, Jesus, ele era obediente à voz de Deus, né? Jesus, ele sempre fazia a vontade do Pai. E eu e você? Igreja, não é fácil fazer a vontade de Deus, não. Eu mesmo tô desobediente. Essa live que eu tô fazendo com vocês agora à noite era pra mim ter feito 5:30 da manhã. Mas eu tô aqui, desobediente. Eu falo com Deus, eu falo, Senhor, eu sou uma ovelhinha desobediente. Igreja, é uma luta pra fazer essa live. Que eu falo, meu Deus, dai-me graça, né? Mas eu tento manter, né? Eu corro atrás um dia, no outro dia eu faço 2 e assim vou, né? Mas eu tento manter em dia. Porque é uma ordem do Senhor, né? Não é pra mim, é pra Deus, né? Então, não é fácil. E aí, a gente vê, né, que isso... Aí diz aqui no 56, Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, ele viu e alegrou-se, disse-lhe os judeus. Você ainda não tem nem 50 anos e viu Abraão? Como assim, né? Então, assim, eles não conseguiam entender as coisas espirituais. Eles eram cegos, tá? Uma cegueira espiritual. A cegueira espiritual é terrível. O homem não consegue enxergar. Terrível, terrível. No 58, respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Então assim, eles pegaram as pedras quando Jesus falou assim, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então assim, Jesus, ele estava na fundação do mundo, né? Quando Deus falou assim, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Deus sempre dando crédito, né? Mostrando que ele era o filho dele, né? Então a importância, Jesus, ele declara a sua importância. Que ele era importante, ele afirmava porque ele era, né? O eu sou a luz do mundo. Jesus, ele era e ele é e sempre será a luz do mundo. E as trevas não aguentam, igreja. As trevas não aguentam, né? Então a gente vê que no 59, então, eles já apanharam pedra para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo, tá? Só que eles não podiam aguentar ver Jesus. Então era um confronto de Jesus da luz com as trevas. Esse apedrejamento era uma penalidade que não era cabível naquele momento. Em nenhum momento, de jeito nenhum, porque Jesus, ele só falava de amor, de paz, né? Jesus, ele é a luz do mundo. Então, ele deixa bem claro, eu sou a luz do mundo. Se vocês não conseguem me enxergar, é porque vocês não estão com o Pai, né? Vocês não estão libertos. Amém? Olha, que Deus abençoe vocês, que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações, que a gente não venha ter essa cegueira espiritual, né? Que esses judeus tinham. Porque a igreja, a cegueira espiritual, apesar
E essa cegueira espiritual tá muito dentro das igrejas no dia de hoje. A pessoa olha para você, já vê as notinhas, você recifra um pix, né? E Deus, ele olha para mim, para você, ele conhece você de dentro para fora. Ele sabe. Ele não vê você como mais um dízimo, uma oferta. Ele vê você como a menina dos olhos dele. E Deus te abençoe, tá? Que essa palavra possa falar o melhor dos vossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, com a paz.